Fala pessoal, estou aqui para mais um vídeo da minha série Documentando Minha Evolução. No último vídeo eu falei de perfeccionismo e aqui estou de olho se eu não estou errando aqui, se o foco não está ruim. Deixa eu até acertar ele aqui logo. Ai, beleza, eu acho que está ok. Enfim, e hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, cara, que é sobre filtre aquilo que você escuta. Por que eu acho um tema muito interessante? Porque hoje em dia, né, nessa era de internet, a gente cata as informações meio vagas, né, meio voando, a gente pega uma informação, toma aquilo como verdade e distribui aquilo como verdade e como se a gente soubesse a fundo daquele tema. E eu me incluo nisso porque é algo que eu tenho observado e tentado mudar. Parar de falar coisas rasas como se tivesse profundidade, entendeu? Então esse é um ponto muito bacana. Então uma das anotações que eu fiz aqui, que eu tenho a minha anotaçãozinha, é: questione a origem do que você ouve. Então eu vou citar aqui 5 pontos mais relevantes que eu penso em relação a esse tema e vou compartilhar aqui com vocês. E vocês me falem o que vocês acham, o que vocês pensam em relação a isso, tá? Lembrando que aqui eu não tô ditando regra, o que eu tô falando aqui não é o que realmente você tem que seguir para sua vida e é a pura verdade. Não, é simplesmente a forma com que eu penso e pode ser que daqui a algum tempo eu pense diferente, porque a vida é isso. Esse aqui é literalmente buscando a minha evolução. Então, se eu tô pensando em evoluir, eu tenho que pensar em mudança. Então, esse primeiro ponto é: questione a origem do que você ouve. O que seria isso no meu ponto de vista? A gente pega a informação, como eu disse, voando e simplesmente compartilha ela ou absorve ela como se ela fosse uma completa verdade. Mas a gente nem sabe a origem de quem falou, a origem de onde veio, quem é essa pessoa que falou, essa pessoa é relevante, essa pessoa entende sobre o assunto, essa pessoa viveu aquela experiência, né? A gente tem que parar de lidar com algumas coisas como se aquilo fosse a experiência de todo mundo. A gente tem que parar de compartilhar uma ideia como se aquilo fosse a experiência de todo mundo. Porque, afinal de contas, uma coisa que eu acho bom, que eu vivo e acho muito bom, você pode viver e pode achar muito ruim. Então essa perspectiva ela é diferente. Então como que eu vou lidar, vou tratar aquela situação, ou aquele assunto, ou aquela fofoca, ou aquela experiência como verdade, se eu não tive a tal experiência? Então esse ponto de questionar a origem não é simplesmente de quem está falando sobre alguma coisa, sabe? Não é só isso, é também sobre a questão de se a pessoa viveu aquilo que ela está falando, ela realmente teve essa experiência para falar que aquilo é certo, ou que é errado, que é bom, que é ruim, né? Vamos falar aí Vamos falar aí sobre um tema que agora é muito relevante, que é a questão política. Vamos falar não, né? Eu vou só citar como exemplo que eu não gosto de política. Na verdade, até gosto, mas não é algo que eu quero ficar compartilhando aqui. A gente fala muito aí, o Brasil tá polarizado, esquerda, direita e fake news. Hoje em dia, qualquer notícia, se eu sou de esquerda e chega uma informação condenando a direita para mim, eu vou compartilhar aquilo como se fosse a mais pura verdade. Não estou falando propriamente eu, mas eu estou falando que acontece muito no Brasil. E se a pessoa, vou botar eu de novo, né? Se eu sou de direita e chega uma informação falando mal de alguma coisa de esquerda, eu vou lá e compartilho aquilo, falo sobre aquilo como se eu soubesse muito sobre esse tema, mas eu não sei de nada, eu simplesmente vi uma pequena notícia ali e estou passando para frente, e isso vira um negócio tão grande, isso mexe tanto na vida das pessoas, na cabeça das pessoas, e às vezes a gente não tem essa noção. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado com informações, da forma que a gente passa, de onde veio, quem está falando, por que está falando, como está falando, porque tem muito disso também, né? Como é dito. Porque uma informação que ela é falada para você, uma história que ela é contada para você de uma forma, mas ela aconteceu de outra, ela toma um sentido completamente diferente de acordo com a forma que ela foi contada. Então, questione muito a origem do que você ouviu. O segundo ponto que eu anotei foi: forme sua opinião com base em experiência, não em repetição. Então, assim, eu até falei um pouco sobre isso aqui nesse primeiro ponto, mas é a questão da gente condenar algo. Vou dar um exemplo de esporte. Tem gente que fala muito mal de determinado esporte sem nunca ter vivido a experiência daquele esporte.
Então a gente tem que lembrar que somos pessoas diferentes. Uma coisa que pra mim é muito boa, uma experiência que pra mim é fenomenal, é fantástica, pô, gostei pra caramba, talvez você não goste. Talvez você não se adapte, talvez você não tenha, sei lá, aptidão física pra isso, talvez não é o que você busca, e aí você vai lá e fala super mal, que não é um negócio bom, um negócio que, poxa, não é tudo aquilo que falam, e aí uma terceira pessoa toma aquilo como verdade. Ah, não vou fazer esse esporte não porque um seguidor meu falou que não é bacana. Como assim? Como assim? Você é piolho que vai na cabeça dos outros? Então, assim, forme sua opinião com base no que você vive. Pô, tem um restaurante aqui perto de casa que as pessoas falam mal, mas eu fui lá e gostei. E aí? E se eu não tivesse me dado Cara, eu espero que esteja focando. E se eu não tivesse me dado a oportunidade de experimentar com base no que as pessoas aqui falam? Eu perderia uma experiência que eu gostei. E afinal de contas, o que vale é o que eu quero, é o que eu gosto ou não gosto, é o que eu acho legal ou não acho legal. Então, a gente tem que formar experiência com base, tem que formar opinião com base na nossa experiência, no que a gente vive, no que a gente sabe. Sobre temas também, igual eu falei, às vezes a gente pega uma informação completamente rasa e compartilha aquilo tomando um partido, mas sem ter informação, sem ter experiência naquilo. Talvez se você pega um tema que você está compartilhando, falando positivamente ou negativamente, talvez se você pega esse tema, destrincha ele, estuda ele, experimenta ele, a sua opinião é completamente diferente de tudo aquilo que estão falando. E isso é a coisa mais normal do mundo, só que a gente tem a grande mania de ir pelo que os outros estão falando. Não, porque tal pessoa, ela é grande, ela é um influenciador famoso e falou. É igual aqueles casos que ainda acontece. Não, passou na Globo. Tá, mas e aí? A Globo é muito grande, tem muita relevância, mas e aí? A experiência que a Globo está passando é a mesma que você vai ter? Então, assim, eu acredito que não. Hoje eu penso dessa forma. Questione a origem do que você ouve e forme a sua opinião com base na sua experiência, certo? Um terceiro ponto relacionado a filtrar aquilo e quem você escuta é ouça mais e fale menos. Esse é um ponto que me pega bastante porque eu sou muito falador. Estou aqui falando, botando para fora o que eu penso, o que eu acho, né? E outro ponto bem importante também tem muita diferença entre o que é e o que eu acho. A gente tem que ter a capacidade de ter essa diferenciação. Eu até vi um cara falando sobre isso, por exemplo, eu estou sentado nessa cadeira. Isso aqui é o que é, eu estou sentado nessa cadeira. Agora, o que eu acho é diferente do que é. Pô, eu acho que eu estou em pé. Não, eu estou sentado nessa cadeira. Então, tem o fato e o achismo. Então, tem que ter essa diferenciação. Então, sobre essa questão de ouça mais e fale menos, eu acho que eu dei uma breve perdida aqui, mas ouça mais e fale menos, tem muito a ver sobre isso. A gente falar muito a nossa opinião, a gente falar muito o que a gente acha, ou às vezes falar só por falar. E eu sou um cara que falo bastante. Às vezes eu tô com um projeto e daqui a pouco eu me empolgo conversando com alguém, porque é difícil você achar alguém para conversar sobre negócios, coisas que você está pensando em construir, em fazer, rede social e tal. Sinceramente, as pessoas não querem bater papo sobre evolução, crescimento, né? Eu acho que eu tenho que mudar um pouco a minha roda de amigos. Na verdade, estou mudando aos pouquinhos, mas já tem boas pessoas. Mas aí acaba que eu me empolgo nessa conversa quando isso acontece e daqui a pouco eu solto o que eu não queria falar. Eu conto o que eu não queria contar e depois eu fico pensando, caramba, cara, poxa, eu não queria ter falado isso. Então, realmente, esse é um ponto que me pega. E eu sei dos pontos positivos em relação a ouça mais e fale menos, porque você dá a oportunidade de aprender. Você se dá a oportunidade de aprender. Mesmo que quem esteja falando não seja alguém relevante, mas a experiência de vida, a experiência em uma situação, a forma de pensar, sempre vai ter algo que a gente pode aprender. A gente tem que ter essa capacidade de absorver o que é bom pra gente, absorver um conhecimento, mesmo que venha de alguém inferior intelectualmente, inferior financeiramente, sempre vai ter o que aprender. A gente tem que parar de julgar as pessoas. Ah, mas aquele cara ali nunca arrumou nada da vida, quando que ele vai me ensinar alguma coisa? Talvez ele te ensine, talvez a história dele esteja te ensinando a não ser como ele,
Poxa, ele investiu várias vezes em coisas que não deram certo. Quais coisas foram essas? Então a gente tem que dar a oportunidade das pessoas falarem e nos dar a oportunidade de ouvir as pessoas, porque a gente sempre vai ter o que aprender. E dentro desse tema, eu já até falei aqui, né? Não expor tudo que pensa. Cara, às vezes a gente não precisa dar a nossa opinião. E é realmente isso. Cara, eu não tenho certeza se está focando porque o cabo está na frente aqui, eu espero que esteja. Mas a gente não tem que estar sempre dando a nossa opinião. Às vezes a pessoa não quer a nossa opinião, às vezes a pessoa só quer falar e ser ouvida. E aí a gente vai lá e simplesmente começa a colocar a nossa opinião, o que a gente acha, o que a gente pensa, e talvez a pessoa não quer isso, e talvez nem você quer isso, nem você quer expor o que você acha naquele momento, mas pela normalidade de ouvir pouco e falar muito, a gente acaba expondo e falando o que não deveria. Então, nem todo mundo quer a nossa opinião, nem tudo merece a nossa opinião. Tem pessoas que têm um pensamento sobre alguma coisa que nada vai adiantar você ficar expondo a sua opinião, falando o seu ponto de vista, falando o seu modo de ver. Nada vai adiantar porque aquela pessoa não está aberta à mudança, não está disposta a mudar. Então, para que eu vou ficar gastando meu tempo expondo minha opinião, falando o que eu acho, tentando explicar, tentando ensinar, tentando colocar o meu ponto de vista? Então, a gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos. E eu me incluo muito nessa porque é algo que eu estou mudando e que eu estou buscando mudar cada vez mais. Show? O outro ponto, o quarto ponto, e são 5, então continue aí, conselhos não são universais. E eu vi isso em um vídeo, e eu, falar a verdade pra você, genericamente, né, genericamente não, de forma geral, eu entendo, compartilho dessa ideia, compactuo dessa ideia, só que eu nunca parei para realmente pensar sobre isso. Cara, conselhos não são universais. Não é porque um conselho que foi dado para mim através de uma pessoa que viveu aquela experiência e teve aquele resultado, que vai ter o mesmo resultado na minha vida. Cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça é diferente da outra, cada estilo de vida é diferente do outro, cada realidade é diferente da outra. Então tem pontos individuais, especiais na minha vida que vai fazer aquela experiência, aquele conselho que a pessoa me deu com base na experiência que ela teve, ter um resultado diferente. E se tiver um resultado diferente, não vai ser válido, porque não vai funcionar da forma que funcionou para ela. E isso é uma coisa muito simples, porém muito profunda. Porque tem gente que comenta, mas isso aí que você fala não é para todo mundo. Realmente, isso é óbvio, não é para todo mundo. Porque tem gente que não está no mesmo momento de vida, tem gente que não está buscando isso, tem gente que nem quer isso, sabe? Dependendo do conselho, dependendo do tema. Então, um conselho especificamente, ele não é para todo mundo. Então, voltando aqui para o canal, qual é o nome do quadro aqui? Documentando a minha evolução. Então, tudo que eu estou falando aqui é pensando em evoluir, é pensando em progredir, em crescer, em mudar o pensamento, abrir a mente para coisas novas, coisas boas, crescer como pessoa, crescer profissionalmente, crescer aqui o canal. Esse é o foco. Se as pessoas não estão no mesmo foco em nenhum desses pontos, nenhum conselho, nenhum ensinamento, nenhuma opinião, ideia, nenhum fato aqui do canal vai ser para essa pessoa, porque ela não está buscando nada disso. Ai, meu Deus do céu, chutei a câmera. Voltou. Nenhum conselho vai ser para ela, porque ela não está buscando nada disso. E nós temos que entender e aprender que conselhos não são universais. Então, pensa sobre isso. Depois eu vou trazer aqui para o canal outros vídeos falando sobre isso com mais profundidade. Eu também, como eu falo aqui sempre, eu também estou aprendendo, eu também estou buscando conhecimento, eu estou enfiado em leitura, enfiado em ver vídeos no YouTube, ver documentários. Eu faço uma pós-graduação em neurociência, eu nunca falei isso aqui. Eu sou formado em arquitetura, mas... vontade de espirrar. Desculpa. Sou formado em arquitetura, mas eu busco muito essa parte de psicologia, neurociência e tudo mais. E hoje em dia eu faço uma pós em neurociência. Então eu quero trazer mais esses assuntos relacionados à mentalidade, essas coisas aqui. E eu tô vendo aqui que eu articulo muito. Show, galera? Então o quinto e último tema aqui dentro de filtre aquilo e quem você escuta tenha autenticidade.
seja dono de sua ideia. A gente tem medo de compartilhar o que a gente realmente pensa. Então isso envolve muito essa realidade de hoje. A gente escuta uma informação, absorve essa informação, passa essa informação para frente. Mas isso é realmente o que eu acho relacionado àquele tema? Sabe? Hoje a gente está aqui no Brasil, nesse momento especificamente, humorista sendo preso porque conta piadas ácidas. E isso tem uma divisão muito grande de opinião. Tem gente que fala, é certo mesmo, tem que prender mesmo, tem que dar cadeia. Tem gente que fala, pô, então tem que prender todos os atores que interpretaram bandidos em filmes e novelas e etc. Então isso divide muito a opinião. Aí eu te pergunto, qual é a sua opinião? Qual é a minha opinião? Eu não preciso falar nem comentar, mas eu também não preciso falar especificamente sobre esse tema, eu só estou dando como exemplo. A gente tem que ter opinião própria, porque a gente escuta um falando, não, é isso mesmo, tem que prender. Aí você fala, pô, realmente, cara, tem que prender mesmo. Aí o outro fala, não, mas não tem nada a ver, isso é arte. E mais uma vez a bateria acabou. Deixa eu ver se tá ligado aqui o microfone. Tá ligado? Vivendo e aprendendo, né, galera? Vou melhorar. Mas como eu estava dizendo, e aí a gente tem essa briga, né, do que é certo, o que é errado. A pessoa falou e eu acho que é aquilo mesmo, outra pessoa falou, não, mas eu acho que é isso. E a gente fica mudando de opinião, mas a verdade qual é a nossa opinião? Qual é o nosso pensamento em relação a determinados temas, em relação à vida, em relação a tudo, sabe? Quando eu falo tenha autenticidade, é ter opinião própria. É realmente pensar com a nossa cabeça e não pensar com base no que estão falando, no que estão dizendo, ou no que o meu artista preferido, meu influenciador preferido está falando. Beleza, eu gosto da arte dele, eu gosto do perfil dele, mas eu concordo com aquilo que ele está falando, eu penso igual, sabe? Em determinados assuntos, eu penso realmente igual ou só estou concordando porque eu gosto dele? Gosto da opinião dele. Enfim, realmente ser autêntico e dono da sua ideia. Então, recapitulando aqui, questionar a origem de tudo que você ouve, formar opinião com base em experiência, ouvir mais e falar menos, ter a noção de que conselhos não são universais, os conselhos não são para todo mundo, e ter autenticidade, ser dono da sua própria ideia. Então esse foi o papo de hoje, essa foi a troca de ideia com vocês aqui de hoje, rumo à minha evolução como pessoa, como profissional e como youtuber, né, trazendo aqui um conteúdo bacana para vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, isso me ajuda muito. Daqui a um tempo eu espero vir aqui falar com vocês do crescimento do canal, com quantos seguidores, quantos inscritos está, né? Então acredito que mantendo aqui a constância, que foi um dos pilares que eu falei lá nos primeiros vídeos, em breve a gente já vai começar a ter resultado. Então para você que me acompanha aqui desde o início, tamo junto! Até a próxima!